em Marcos capítulo 15. Versos 16 a 32. Acompanhem a minha leitura. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-lhe de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo ali, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte, para ver o que levaria cada um. Era a 3ª hora quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. É até aí. Também os que foram com ele crucificados o insultavam. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Senhor, queremos te agradecer a tua palavra, Pai. O relato escrito, a narrativa, Senhor Deus, dos fatos, dos acontecimentos, como sucederam ali naquele momento tão importante, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor Deus. Um momento, Senhor Deus, de vergonha, um momento, Senhor Deus, de humilhação, mas um momento também, Senhor, de glória para nós, ó Senhor. Como essas coisas estão ligadas no reino de Deus, ó Pai. Possamos perceber isso, Senhor Deus. Que a glória, Senhor Deus, que a exaltação está ligada à humilhação, está ligada à vergonha neste mundo. Fica conosco, ó Pai, é o que nós pedimos. E fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu inicialmente disse que esse momento aqui era um momento de grande humilhação e de grande vergonha. E parece que na pessoa de Cristo isso se multiplica, se duplica. Não só por ser quem era o Senhor Jesus. Quem era o Senhor Jesus? O Senhor de toda a terra. Mas também pelas próprias coisas que aconteceram ali por causa disso. Todo homem que era crucificado, de certa forma, ele passava por uma humilhação, e a gente vai ver por que isso. Mas esses homens que eram crucificados, eles mereciam isso. Eles mereciam isso porque eram bandidos, eram malfeitores. Mas no caso de Jesus, não. Eu me lembro, todas as vezes que vejo a vida de Jesus em completa humilhação, ele sendo confundido com os homens, ele sendo tendo aparência de pecado, sendo destronado da sua glória, né? As pessoas não reconhecendo quem ele era e dando a devida honra. Eu me lembro daquele filme bastante antigo que é fruto de um livro, de uma literatura inglesa, o Príncipe e o Mendigo. Esse filme já passou várias vezes, que é a adaptação do livro. E eu acho muito interessante porque há uma troca ali de personagens, né?
o príncipe ele encontra um rapaz que é um mendigo. Eram duas crianças, provavelmente 10, 9 anos de idade, por aí, 10, 11 anos de idade, provavelmente da pré-adolescência. E eles trocam de identidade porque se pareciam fisicamente. E o que me chama a atenção nessa história de ficção é a semelhança que nós temos com Cristo em alguns aspectos. Porque aquele rapaz, ele por trocar de identidade com aquele mendigo, ele passa a viver a vida dele. Então, os guardas chegam num determinado, ali no palácio, onde eles trocam de roupa e pegam aquele menino. O que você está fazendo aqui? Bota ele para fora. Aí as pessoas que viviam com ele, e os seus pais que o colocavam para roubar, porque viviam entre os malfeitores, levam ele para casa e aquela coisa toda, e ele vive ali a vida do mendigo. E uma coisa muito interessante, toda vez no filme, ele requerendo honra daquelas pessoas que deveriam reconhecer ele como um soberano daquela região, porque ele era o príncipe. Ele é quem governava ali, já na terra infância. E ninguém o reconhece, pelo contrário. Ficam zombando dele, e fazendo chacota todo o tempo, porque ele diz que ele era o rei. Ele seria o futuro rei daquela nação. E o que me chama a atenção é a indignação daquele rapaz e a crueldade daquelas pessoas em tratar aquele jovem, que era o rei, que era o soberano, daquela forma. E todo o tempo ele requeria daquelas pessoas a submissão e a honra que lhe era devida como príncipe daquela nação. Mas ninguém reconhecia isso e zombava dele. É lógico que essa é uma história de ficção, mas a gente consegue, através dessa história, perceber esse aspecto da humilhação e o aspecto daquele rapaz, todo o tempo, de querendo reivindicar a honra a si que lhe era devida ali no trono da Inglaterra, provavelmente. A história é uma história de um escritor inglês, se eu não estou enganado. E toda vez que eu vi esse filme, eu me lembrava da condição de Cristo nesse mundo. Ele não é um príncipe somente, porque era da descendência de Davi, e o trono de Israel, o trono físico de Israel, lhe era por direito. E não é à toa que o Senhor Jesus vem da linhagem real. Por quê? Porque ele é o rei de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E o seu título soberano sobre todas as coisas era o paralelo da sua condição e da sua situação como rei de Israel. Porque Israel era o povo da aliança. Então, até mesmo nesse aspecto, o Senhor mereceria toda a honra e toda a glória devida. Mas ele não fica exigindo isso de ninguém. Ele não fica reivindicando honra e adoração que lhe era devida. Por mais que quando as pessoas reconheciam nele, nas profecias, que ele era Deus, elas o adoravam e ele recebia essa adoração, porque ele era Senhor. Mas ao contrário da história desse menino, ele passa por tudo isso, por toda essa humilhação, e em momento algum reivindica a honra àqueles que deveriam honrá-lo. E essa é a história de Cristo, do nosso Senhor e Salvador. E por que isso? Porque ele assume o nosso lugar. Nós já falamos aqui que a vida de Jesus é um representativo da nossa. Ele assume o nosso lugar. Ao mesmo tempo que a graça e o Espírito Santo estava sobre ele de forma total, porque ele era Deus, a maldição e a ira de Deus se manifestava na sua vida, desde o seu nascimento. Por quê? Porque ele estava nos representando. E nesse momento não é diferente. Todos os sofrimentos que nós vemos aqui, que o Senhor Jesus sofre, esses sofrimentos deveriam ser nossos ainda nesse mundo. Nós
Somos culpados diante de Deus. E é nessa condição que nós estamos, malfeitores, bandidos. Por mais que nós não sejamos isso. Mas essa é a nossa condição diante do Senhor. E nós temos aqui nesses versos os relatos dos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deveriam ser nossos nesse mundo e no porvir. Nós é que merecíamos estar ali na cruz. Nós é que merecíamos ser humilhados, maltratados, passarmos por todas aquelas coisas. E se nós não entendermos que por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, a nós a parte que nos cabe é essa que Cristo nesse mundo viveu, nós não vamos entender o Evangelho. Nós vamos achar que o que Jesus Cristo passou, ele passou demais, ele não devia ter passado por isso. Como alguns teólogos dizem que houve um exagero aqui da parte de Deus com relação ao sacrifício de Jesus. E esses não entendem que a medida correta, a proporção correta, ou seja, a retribuição, como nós vimos lá em Apocalipse, correta para nós, foi recebida por Cristo na cruz do Calvário e em toda a sua vida. E é interessante porque é nesses sofrimentos que nós vemos o amor de Cristo por nós. E nesses sofrimentos de Cristo nós temos um misto de horror e de admiração. E por que esse misto? Por saber quem estava ali, passando por todas aquelas agruras, por toda aquela vergonha, era o Senhor do universo. A vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de ser algo sim fora do comum, fabuloso, porque é essa vida que nos traz salvação, não somente a obediência passiva, mas ativa de Cristo, porque Ele obedece em tudo à lei, mas era o Senhor do universo que estava ali. Era o eterno Filho de Deus. E em toda a sua vida nós vemos uma grande ironia, porque éramos nós que deveríamos estar ali. Quando nós percebemos que esses sofrimentos e a vergonha que o Senhor Jesus passou foi algo voluntário para que eu e você e muitos que estavam ali presentes na sua crucificação fossem salvos, libertos do pecado e da condenação eterna, nós começamos a ver como o amor de Deus, como diz a sua palavra lá em Efésios capítulo 3, 19, excede todo o entendimento. Quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 3, verso 19, ele diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Uma das coisas que nós falamos aqui repetidamente é que nós não conseguimos entender a extensão e a profundidade do amor de Deus nas nossas vidas. E Paulo vai dizer a mesma coisa quando ele diz que o amor de Cristo excede todo o nosso entendimento. Não dá para entender. Realmente não dá para entender. O Criador de todo o universo tomar o nosso lugar da forma como ele tomou. E dessa forma ele provou o seu amor por nós, se entregando para ser crucificado no nosso lugar. O próprio apóstolo Paulo, ele mostra essa dificuldade que nós temos naturalmente de entender o amor de Deus. Porque ele diz, pode ser que alguém morra por uma pessoa que lhe é cara, que lhe faz bem, que ama, mas morrer por seus inimigos. O Senhor Jesus Cristo morreu por aqueles que o crucificaram. E é isso que Pedro diz lá no sermão
de Pentecostes. Vós o matastes. Ele morreu por aqueles que o condenaram e o mataram. E se nós estivéssemos lá, nós estaríamos nessa mesma condição, como nós estamos hoje. Crucificando ao nosso Senhor e Salvador. É isso que a própria Escritura diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Quando fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor, Ele se entrega por um povo que não buscava, por pessoas que não amavam, por pessoas que, pela sua própria natureza, eram seus inimigos. E nós podemos perceber aqui nesse relato da crucificação de Cristo, que cada momento aqui descrito vai servir de um símbolo admirável das profundas verdades espirituais descritas aqui na palavra de Deus. Jamais podemos nos esquecer que nós fomos a causa de todos os sofrimentos de Cristo nesse mundo. Nós, eu e você, somos a causa do sofrimento de Cristo nesse mundo. Cristo morrendo uma única vez pelos nossos pecados. Como diz a Escritura, em 1 Pedro capítulo 3, verso 18: o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E eu gostaria de ressaltar nessa ironia e nessa comparação das verdades espirituais que nós vamos perceber aqui na Escritura, algo interessante como Jesus ser entregue nas mãos de soldados romanos como um criminoso. E ele faz isso de própria vontade. O texto aqui diz que, no verso 16, os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Nós percebemos aqui que Jesus permite que as pessoas o levassem como prisioneiro de um lado para o outro. Nós nos lembrarmos ali do Getsemane, quando Jesus Cristo, depois de orar e conversar ali com seus discípulos, brigar com eles no bom sentido, dizendo que eles não conseguiram parar nem um pouco de tempo para orar num momento tão difícil. Ele diz: vamos daqui, porque o príncipe desse mundo se aproxima. Mas ele não foge, ele vai em direção aos seus algozes. Jesus permite que as pessoas o levem como um prisioneiro, de um lado para o outro. Caifás, Anás, Pilatos. E mais uma vez nós vemos ali demonstrado um fato profetizado em Isaías capítulo 53, verso 7. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Agora, nesse momento aqui, a partir do verso 16, nós estamos vendo os soldados tomando Jesus para se divertirem com ele, ou seja, zombarem dele e humilharam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria crucificação já era humilhação. O próprio estado e a maneira como que os homens eram crucificados já era um estado de completa vergonha. Mas por que eles fazem isso com o Senhor Jesus? Que necessidade havia de fazerem o que fizeram? Porque viam em Cristo Jesus um criminoso, um lunático, que não merecia nada além de escárnios. É o que nós vemos aqui no verso 17 ao 20.
Vestiram-no de púrpura, tiraram as suas roupas, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e saudavam a ele, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de escarnecerem dele, despiram-lhe da túnica e vestiram suas próprias vestes, e aí o conduziram para fora para ser crucificado. Quando nós paramos e olhamos essa imagem, não há como não nos emocionarmos. Não há como nós que entendemos quem era Cristo e quem somos nós e por que ele estava fazendo aquilo, não tem como nós não derramarmos lágrimas quando olhamos essa cena a partir da leitura que fazemos. No capítulo 14, do verso 65, diz que ali na presença do Sinédrio, os guardas, provavelmente do templo, o tomam a bofetadas. No verso 64, após a encenação do sumo sacerdote, quando o Senhor Jesus responde a ele: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aquele homem se levanta indignado, rasga as suas vestes com uma atitude de total indignação e diz: que mais necessidade temos? Ele é réu de morte. E aí as pessoas passam a cuspir e a bater nele como se fosse um bandido. Como nós vemos aí no nosso dia a dia. A polícia, quando pega esses marginais e que merecidamente apanham por causa das suas atividades. Foi isso que fizeram com Jesus. Ele foi tratado como um criminoso, como um bandido, como um louco. Mas não só isso, ele foi insultado e tornou-se alvo de zombaria dos soldados. No verso 17 diz que vestiram-no de púrpura. E esse manto representava um manto real. E começaram a zombar dele. O Senhor Jesus, ele é despido das suas vestes para ser vestido por um manto real. E eles começam a reverenciar aquele que era o rei de toda a terra. Que ironia, né? Que ironia. Porque eles estavam escarnecendo daquele que era o único em toda a criação, em todo o universo, digno de receber a honra dos homens. E olha que interessante, aqueles homens tiram a sua roupa e colocam uma túnica que representava a realeza. E se nós formos olhar, nós vamos perceber que Jesus foi despido da sua glória. Ele abandona a sua glória para que nós fôssemos revestidos dele. O que aqueles homens estavam fazendo ali naquele momento iria representar de forma irônica o que ia acontecer com Cristo no momento da sua morte. Paulo diz: já não conhecemos a Cristo na carne, mas sim aquele que foi glorificado. Da mesma forma que aqueles homens despiram Jesus e colocaram uma túnica que representava a realeza, aquele momento ali na sua morte, o Senhor estava se despindo para pôr sobre si a glória eterna. Como ele mesmo disse: a partir de agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Que ironia, né? O que estava acontecendo ali, de forma zombeteira, era na realidade o que iria acontecer com Cristo.
ali na cruz, ser humilhado para ser glorificado sobre todas as coisas. Ao retirarem o manto do Senhor Jesus, provavelmente o Senhor Jesus deve ter sentido muitas dores, porque ele foi açoitado. E por causa dos açoites que ele recebeu, ao colocar aquele manto sobre si, ele provavelmente deve ter sentido bastante. Eu não sei se os irmãos sabem como se processava o açoite naquele tempo. A gente vê ali na televisão e tal, nos nossos tempos antigos, aquele chicote de couro, né? Mas lá não era assim, não. Não era essa moleza. O chicote chamado de azorrague, ele tinha três pontas, vamos dizer assim. Numa delas você tinha ossos, numa outra chumbo e num outro tipo de metal, não sei qual era, não me lembro agora. Se era somente o couro ou vinha juntamente com o couro alguns outros elementos. Por quê? Porque quando eles açoitavam, existia uma técnica toda de açoite. Eles colocavam a pessoa amarrada com as mãos para cima, então eles davam 13 chibatadas na metade das costas, 13 na outra metade e os outros 13 na barriga. Provavelmente o Senhor Jesus não levou 39 chibatadas, porque muitos não aguentavam e morriam antes de chegar aos 39. Mas esses 3 elementos no azorrague, eles faziam com que a pele se dilacerasse. E a pessoa ficava em carne viva. Então, os ossos cortavam, o chumbo criava hematoma e rasgava a pele. Então, após aquela sessão de açoites, a pessoa estava com as costas em carne viva, aquela pele branca ficava evidente. Provavelmente o Senhor Jesus chegou próximo a isso. E ao colocar qualquer elemento sobre si, uma pele dessa forma, então aquele ralado que você tem quando joga bola, que fica branco aqui, né? Até mesmo quem é de cor, fica branco, porque a pele é branca. E aí você não consegue encostar nada porque dói muito. Provavelmente era essa a forma como Jesus estava. Mas não só isso. As dores não foram dores simples, mas foram dores alucinantes. E por que isso? Porque o Senhor estava sendo castigado ali pelos nossos pecados. É por isso que foi tão cruel. É por isso que a morte de cruz foi a morte designada para Jesus. Porque ali ele estava nos representando, ali nós estávamos em Cristo, ou seja, o Senhor Jesus estava no nosso lugar. Então não só seria um sofrimento do porvir, mas nesse mundo também. E todo o sacrifício, toda a pena que Jesus leva, representava isso. Mas o texto da Escritura diz que colocam na cabeça dele uma coroa de espinhos, simulando as guirlandas usadas pelos imperadores romanos. E aqui havia uma dupla intenção, não somente de zombar do Senhor Jesus, colocando aquela coroa de espinhos, mas também de fazê-lo sofrer. Alguns especialistas dizem que esses espinhos eles tinham a grossura de um dedo. Não eram espinhos como nós vemos fininhos, como nós vemos nas rosas. Mas era um espinho característico daquela região que tinha, em geral, a grossura de um dedo. Eles colocam na cabeça de Jesus. E quando os soldados batiam na cabeça de Jesus, eles encravavam aquilo na carne, fazendo com que o rosto do Senhor Jesus sangrasse. E aí eles começam a zombar. E eles não sabiam que estavam zombando do único que poderia ter o título de rei, porque ele era o Senhor de todas as coisas. O único coroado em glória.
pelo eterno Deus. E eles o adoram de uma maneira escarnecedora. Percebam aí que um soldado após o outro se ajoelha e presta uma falsa adoração. E provavelmente quando eles saíam daquela posição, um a um, eles batiam na cabeça do Senhor Jesus com o seu cetro. Provavelmente uma vara que pegaram e colocaram na mão dele para representar o cetro dos reis, que significa poder, autoridade. Percebam que o nível que se chega aqui é pior do que das feras. Eles estavam se divertindo e zombando de um homem que iria passar por uma situação deprimente. Por mais que fosse um criminoso, por mais que fosse um bandido, ele poderia ter sido tratado com humanidade. Vocês já viram uma execução da pena capital? Já viram como os homens são condenados à morte? Antigamente era cadeira elétrica. E aí eu não sei se vocês já perceberam, já viram isso. Eu não sou muito inteirado nesse tipo de execução da antiguidade. Mas eles colocavam uma esponjinha aqui. Para quê? Para aliviar a dor da morte pela eletricidade. Hoje, nos Estados Unidos, aqueles países que têm pena de morte, como é que as pessoas morrem? É uma injeção letal. Por quê? Porque a pessoa morre, mas ela não sente muita dor na sua morte. É como se ela estivesse dormindo. E por que esses homens fizeram isso? Fazem esse tipo de coisa hoje? Porque olham para a antiguidade e percebem que as execuções de pena capital na antiguidade eram extremamente desumanas. Até mesmo para aqueles que eram bandidos e assassinos. Eles entendem que o homem, até mesmo na sua morte, aquele homem miserável, aquele criminoso, ele, humanamente falando, ele deve morrer, mas em condições humanas. O que nós estamos vendo aqui passa desse sentimento. Eles cuspiram na face do Filho de Deus. Cuspir na face de uma pessoa é uma atitude de completo nojo e repugnância. E o Senhor Jesus passa por tudo isso sem reclamar, sem falar um ai, sem proferir uma palavra de condenação. Pelo contrário, quando ele estava morrendo, ele diz: Senhor, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. E por que ele passa por tudo isso sem reclamar? Porque ele sabia que estava realizando a obra de Deus. Ele tornou-se pobre, miserável, para que nós pudéssemos partilhar da riqueza da sua graça. Os soldados, eles repartem as suas vestes. Que ironia! Mais uma vez, nosso Senhor, ele sobe à cruz despojado de suas vestes. Os homens que iam ser crucificados, eles tinham suas roupas retiradas e ficavam nus, completamente nus. Nessas narrativas que nós vemos muitas vezes na televisão, você vê o nosso Senhor Jesus ali e ali um paninho envolto nas suas partes mais íntimas. Não era assim. O homem era colocado nu, pelado ali. Isso representava extrema vergonha.
Se você pudesse mentalizar e olhar e ver aquela imagem na sua mente, era Cristo que estava ali, o Senhor de toda a terra. Não é à toa que Hebreus, o escritor do livro de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Nem dessa vergonha ele foi poupado. Se nós olharmos lá o verso 40 do capítulo 15, além dos soldados que estavam contemplando Jesus ali na cruz, nu, despido, a sua mãe estava ali também. E alguns poucos discípulos presentes àquela humilhação. Verso 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé. E não somente esses, mas todos aqueles que passavam ali, porque o Gólgota ficava no lugar mais acima, ele ficava na entrada da cidade de Jerusalém. Todo mundo que passava ou entrava na cidade olhava e via o espetáculo da cruz. E eram esses que passavam e balançavam a cabeça e diziam: aquele não é o Cristo, e zombavam dele. Que ironia. O Senhor se despiu de si mesmo para que nós pudéssemos ser revestidos por Ele. Ele toma as nossas vergonhas para que nós, quando o Senhor Jesus voltar, não sejamos envergonhados e estejamos nus na presença de Deus. Ele deixou a sua glória. Ele se despiu da sua glória. E nem mesmo essa vergonha lhe foi retirada. Isso aconteceu, queridos, para que nós, contaminados pelo pecado, tivéssemos vestes nupciais. A fim de que nós, que não temos justiça própria, fôssemos vestidos da justiça de Cristo. A última e total e completa vergonha, humilhação que o Senhor passa em sua vida é a morte e morte de cruz. A crucificação, conforme nós vemos textos da Escritura e também a história, mostra que esse tipo de castigo era reservado para o mais vil, o mais abjeto criminoso, o malfeitor. Além de fazê-lo sofrer até morrer, um homem crucificado era considerado maldito de Deus. Lá em Deuteronômios, capítulo 21, verso 23. Deuteronômios 21, 23, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, e assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte a respeito do sacrifício de Cristo. Capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte do Senhor Jesus tinha que ser a pior. A morte do Senhor Jesus tinha que ser aquela que mais sofresse, que fosse a mais cruel. Por quê? Porque representava a ira de Deus
sobre os nossos pecados. Esse tipo de condenação era imputado para os piores, para os mais desprezíveis da sociedade. E qual é a razão disso tudo? Qual é a razão de todas essas coisas? Para que nós, nascidos em pecado, fôssemos feitos filhos de Deus, por meio de um novo nascimento, e esse novo nascimento é em Cristo. Como diz Romanos capítulo 4, capítulo 6, versos de 4 a 8. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. As coisas foram da maneira que foram, para que representasse a nossa condição diante de Deus. E isso ocorreu para que fosse removida a maldição que todos nós merecemos por causa do pecado. E essa maldição foi posta em Cristo, pois só Ele poderia suportar o peso dos nossos pecados e ainda sair vitorioso. Quando nós olhamos principalmente para essa parte da vida do Senhor Jesus, nós vemos como somos maus. Como a nossa natureza é uma natureza desprezível por causa do pecado diante do Senhor. Como que o melhor de nós é comparado a um trapo de imundícia. Porque essa é a nossa condição diante do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, certa vez, escrevendo à igreja, disse: não pensem além do que vocês são. Porque essa é a nossa tendência, por causa do pecado. E com tudo isso, queridos, com todos esses fatos, nós vemos o amor de Deus. Como diz Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Queridos, nós não podemos olhar para a cruz de forma romântica. Nós não podemos olhar para a cruz como algo sem valor. E é isso que esse romantismo evangélico, sei lá o quê, faz com as realidades, com as verdades da palavra de Deus. Às vezes nós falamos da cruz e tratamos o sacrifício do Senhor Jesus como se fosse um furinho no dedo. Como se fosse alguma coisa, uma coisa que pudéssemos suportar. Porque por mais que pudéssemos suportar fisicamente aqueles sofrimentos que Jesus teve na cruz, e foram terríveis, mas o que vinha depois era muito pior. Porque ali, naquele momento, o Senhor estava recebendo as dores infernais, aquilo que nem eu nem você teremos, mas que todos aqueles que não amam o Senhor e que não vivem a sua vida para Ele receberão eternamente. Comparado a um sofrimento eterno, a dor de um lago com fogo e enxofre.
Como diz Apocalipse, a saber, a segunda morte. Onde os homens vão sofrer eternamente por causa dos seus pecados, porque rejeitaram a Deus. Por mais que sejam bonzinhos, por mais que sejam bons pais, sejam homens honestos na sociedade, não tenham nenhum pecado moral, nenhum tenham uma vergonha moral, mas por não amarem ao Senhor, não buscarem ao Senhor, que nós não somos salvos pelas nossas obras, vão sofrer eternamente o juízo de Deus sobre si. E foi essa dor que o Senhor sentiu ali na cruz. Muito maior e mais intensa e incomparável do que todo o sofrimento físico até aquele momento. Tem uma música antiga que fala sobre a Via Dolorosa, eu acho que o nome é esse. E ela começa assim: Jesus ia subindo pela estrada de Jerusalém. Ele ia subir ao monte para o Pai orar. Começando ali no Getsemane. E ele fala sobre toda essa passagem, como chamada de Via Dolorosa, até a sua crucificação. E ao final, ao narrar tudo isso, o refrão, o verso final da música é: que posso eu fazer além de minha vida lhe entregar? Não existe saída para nós. Não existe saída para nós. Ou nós reconhecemos a graça de Deus e somos constrangidos, somos levados pelo Espírito Santo a nos dobrar diante de amor tão grande. Ou então nós desprezamos esse amor e somos condenados pelo próprio amor de Deus, rejeitado por nós, pecadores. Vamos orar.